Amém. Porque não deu para fazer. Tive que tem que parar, que o celular encheu aqui. Então, voltando, a primeira aula, acho que foi eu mesmo que dei, que fala sobre o pecado original e experimental. O original, o que que é? A natureza. A natureza humana, Jesus não tinha ela. Ele se fez, né? Ele se limitou, vamos dizer, se fez homem. Mas a natureza humana somos nós, somos por causa do pecado, né, do erro, né, de Adão, lá de Adão e Eva, né, de Adão no jardim do Éden. Esse é o pecado original, que nós nascemos com ele. Nascemos com maldade, vamos dizer assim. E tem o experimental que nós experimentamos. E Jesus absolutamente não experimentou nenhum dos dois, não participou. Jesus não pecou. Amém? Vamos, Jesus, em 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Uma coisa interessante, nada de Deus acontece por acaso. Se você ver, eu me veio a memória até, eu estava mexendo no celular para gravar de novo, que deu 20 minutos e parou. Aí começou de novo, que vamos tentar fazer pelo menos 30 aí. Que diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Tempo é o tempo de hoje, tempo real é o tempo. Se você prestar atenção, em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo recepcionar o Filho para cooperar a divulgação universal do Evangelho. Deus preparou 3 povos para preparar o expandir do Evangelho, vamos dizer. Você sabe como? Eu estava lendo, achei engraçado. Em Israel, através da sua sinagoga espalhada por todas as nações, Israel tinha as sinagogas espalhadas. E Jesus, Deus preparou isso para que Jesus pudesse entrar nessa sinagoga, que a palavra de Deus, né, pudesse entrar. O nome de Jesus, a palavra dele pudesse entrar nessa sinagoga. Israel tinha sinagoga por todas as nações. Ele preparou a Grécia por intermédio do seu idioma, de quem sabe do que eu estou dizendo. Tem uma coisa chamada helenização. Eu não li isso na revista não, mas me veio na memória agora. Helenização. Por que o Novo Testamento é escrito em grego? Não é porque eles falavam em grego, porque o Império Romano instituiu que todo mundo tinha que falar grego, como fosse a Torre de Babel, aquele globalismo, para que um só dono reinasse, mas Jesus não deixaria. E Jesus, no meio disso, entre essa confusão que eles estavam preparando, tipo, vamos dizer, um palco para o anticristo sobre uma língua só, uma moeda só, que é chamada helenização, na Grécia, que é a língua grega, por isso que o Novo Testamento é escrito nela, para você ver que Jesus, que Deus entra nisso, interveio sobre isso para aproveitar para expandir o seu evangelho. Então usou a Grécia, usou a Israel e também a Roma. A Roma tinha uma política muito boa, a cidade crescia, os políticos eram muito bons, as construções, as estradas, e Jesus nasceu nessa época boa. De muitas sinagogas já era um palco preparado por Deus para Jesus, para o evangelho. Por isso que ele nasceu na plenitude dos tempos, onde era mais fácil os meios. Entenderam? Isso aí, agora o índice 5 do 2, que fala Israel, em Israel Jesus é apresentado ao mundo, que tendo ele uma educação harmônica, perfeita, diante de Deus quanto aos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos. Jesus foi bem ensinado, uma harmonia entre a divindade e a humanidade dele. Como? Você vê que as passagens bíblicas, Jesus se compadecia das viúvas, dos enfermos, dos doentes. Isso é uma harmonia. Em Israel, e foi apresentado ao mundo através dos milagres, das curas, a harmonia que ele tinha com o povo, ele foi espalhada pelo mundo. Amém? Jesus, o último Adão, quem é que é perdão, irmãos. Tópico 3 para terminar. Jesus, o homem perfeito. Já disse que para um sacrifício perfeito precisa de uma humanidade, humano perfeito. O índice 1 do tópico 3 diz a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente. Era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir carências humanas, não transformou pedra em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome. Está dizendo exatamente o que Jesus... Vocês, uma pergunta, vou fazer uma pergunta, você pensa comigo aí, vocês acham que Jesus poderia pecar? Só uns 2 segundinhos para vocês pensar. Sim, se ele era 100% homem, o homem, que nós temos que crer dessa forma, ele era sujeito a pecar, mas não pecou. Se você entender que ele não usou a sua divindade para aliviar a sua
sua fraqueza humana hora nenhuma. Ele teve sede, fome. Ele lembra que ele foi tentado. Ele foi tentado no deserto. Nem só de pão viverá homem, mas de toda a palavra. E por aí vai. Então ele foi tentado de várias formas. Mas ele não usou sua divindade para cobrir, para satisfazer a sua humanidade. Amém? Agora Jesus, explicando agora Jesus como o último Adão, já dizemos que para um sacrifício perfeito exigia um homem imperfeito. Olha o que diz no finalzinho, tirei um pedacinho aqui. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Em Hebreus 7, versículo 26, precisava de um cordeiro puro, imaculado, perfeito, e esse era Jesus Cristo. Em Hebreus 7, 27, por isso que convinha um sumo sacerdote. Sumo sacerdote é o único que intercede por nós. Todos nós somos sacerdote, diz a palavra do Senhor. Todos nós podemos orar e o sumo sacerdote entrega o nosso incenso, leva o nosso incenso até a Deus. Amém? Tópico 3. Não, amém. Isso é o tópico 3, o índice 3 acabou. Vamos para uma conclusão, que eu tirei uma conclusão minha aqui, que já acabou a lição, tá? Irmãos, vamos ler a conclusão, que diz algo interessante. Eu até escrevi aqui, que me veio à memória agora há pouco. Jesus, o que é o núcleo para mim, o que foi o mais importante desta lição para mim? Jesus, a humildade de Jesus, a humildade, a submissão de Jesus é a maior característica, na minha opinião, de um homem perfeito. Jesus foi humilde por passar fome, igual nós passamos, por ter medo, por sofrer, por chorar, por ser tentado e por morrer. Ele se despiu da sua glória, não da sua divindade. Ele continuou sendo divino, mas ele não precisava ter passado isso. Mas ele veio para que eu cumprisse um propósito. Ele escolheu que fosse assim. Então eu creio que a humildade, a submissão de Jesus, e eu escrevi que Deus se humilhou. Jesus, ele era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez Deus, e estava com Deus. Ele se humilhou, só de tornar um homem, ele se humilhou. A Bíblia diz que ele chorou, teve dor, teve fome, medo, pavor, isso tudo a Bíblia diz. Esse homem perfeito, para terminar, esse homem perfeito, a Bíblia diz, nele habita corporalmente, o apóstolo Paulo disse, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele era, toda a plenitude estava nele. E ele se humilhou por nós. Eu, para finalizar, uma coisa que sai da minha alma, do meu coração. Esse homem perfeito que Jesus fez é a maior prova do amor de Deus por nós. Amém. Em nome de Jesus. Glórias a Deus por isso. Senhor, eu quero te entregar esse vídeo nas tuas mãos e dizer para o Senhor que o Senhor é santo, maravilhoso. E nós te amamos. Você continua falando conosco. Em nome de Jesus. Amém.